qual é o primeiro passo que eu preciso dar para aplicar o visto B2NW? Fica com a gente que eu vou te mostrar nesse vídeo. Oi, bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Luciana e eu vim contar aqui uma experiência pessoal, uma experiência da nossa família, tá? Nem todo mundo vai ter a mesma experiência, mas eu espero que a nossa experiência venha te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, você fique à vontade para procurar um advogado de imigração especializado nessa área. Bem, vou dar uma dica para vocês. Nós começamos o processo, montar o nosso processo com a cover letter, que é a carta de apresentação. Essa carta, durante a montagem do processo, ela é alterada várias vezes, mas eu acho que é um pontapé inicial para a pessoa entender o que colocar no processo, tá? Eu vou mostrar aqui mais ou menos, claro que eu não tenho como mostrar tudo, mas eu vou mostrar mais ou menos como foi a nossa cover letter, a estrutura da nossa cover letter, para tentar ajudar vocês também de alguma forma. A nossa cover letter, ela teve aproximadamente 10 páginas, tá? Não é necessário fazer uma cover letter de 10 páginas, não há um modelo que a UCIS coloca para você seguir, tá? Ela é muito pessoal, então tem pessoas que fazem uma cover letter com 3 páginas, tem pessoas que fazem uma cover letter de 50 páginas. Então vai de cada caso e o que você achar mais interessante. O que nós achamos interessante colocar na nossa cover letter? Um resumo do que é o aplicante principal, que no caso foi o meu esposo, e da nossa família, as informações da nossa família e cada documento que foi juntado nesse processo. Então nós fizemos uma forma que ficaria fácil para o oficial da UCIS que fosse pegar o processo, para ele entender aquele processo todo antes de ver os documentos. Eu acho que o segredo tá aí, é você fazer o oficial entender o que você está querendo demonstrar ali naquele processo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Inicialmente nós colocamos aqui o nome completo do aplicante principal, profissão, endereço e telefones de contato, tá? E-mail também. Então, inicialmente aí a gente fez um resumo do que é o aplicante principal, qual a profissão dele, sobre a família, nós escrevemos sobre os filhos, sobre mim, sobre o aplicante principal. Então a gente fez um resumo da nossa vida e por que a gente tinha interesse de estar residindo nos Estados Unidos, de estar aplicando esse visto, tá? A gente fez um breve resumo. E a partir daí, nós colocamos alguns tópicos sobre as profissões que o aplicante principal exerce. Então, no caso dele, ele, além de advogado, ele tem experiência na área de tecnologia, aplicada ao direito também. A gente tem algumas empresas da família, então a gente foi colocando tudo isso em tópicos, para ficar bem claro para a pessoa ver o que nós fazemos no Brasil. Porque é importante mostrar que você tem um projeto para os Estados Unidos, mas que ele já funciona no Brasil. Não é que eu tenho um sonho de fazer algo nos Estados Unidos. Não, eles têm interesse de algo que já esteja funcionando. Então, por isso é importante você já estar com o projeto em andamento no Brasil. É requisito? Não. Cada caso é um caso, como eu já falei. Mas no nosso caso, nós optamos fazer dessa forma: apresentar tudo que nós já estamos fazendo no Brasil e que podemos levar essas atividades também para os Estados Unidos e que seria de interesse dos Estados Unidos essas atividades que nós exercemos no Brasil. Então eu fui colocando tópico a tópico e após falar tudo sobre as nossas atividades, eu citei, exatamente como diz a lei americana, os critérios de interesse nacional. Então nós citamos cada critério que o aplicante principal preenchia, tá? É obrigatório fazer isso? Não. É o nosso processo, como nós fizemos, tá? E eu achei que ficou uma forma mais clara, mais fácil do oficial compreender. Mais uma vez, eu coloquei um subtópico a respeito dos critérios de habilidade excepcional, os critérios para preenchimento dessa categoria de habilidade excepcional. E coloquei, por último, as evidências que nós incluímos. Então, eu coloquei o bacharelado, o evaluation, que página que tá, as licenças, os certificados,
as cartas de recomendação, que são importantes. No caso do meu esposo, os certificados da junta comercial, as publicações de artigos que já foram feitas, as publicações que ele já teve em jornais de grande circulação, os prêmios que nós já recebemos nas nossas empresas, do escritório de advocacia. Então a gente colocou isso tudo resumido e logo em seguida, no processo, nós colocamos essas evidências, tá? E aí nós colocamos também algo que as pessoas ficam com muita dúvida. É necessário fazer um business plan, um plano de negócios nesse visto EB2NW? Não é obrigatório. Há advogados que dizem que é bom. Só que esse business plan, esse plano de negócios, é um plano bem complexo, porque você tem que apresentar que você tem uma quantia em dinheiro e que vai necessitar de determinada quantia, contratação de americano, aluguel de determinado lugar. É um plano de negócios bem detalhados que é feito por empresas. Então, a gente não estava assim, naquele momento, disposto a contratar uma empresa para fazer um plano de negócios, tá? Então, a gente optou por fazer um plano profissional. Um plano profissional não é tão detalhado como um plano de negócios, mas nós mostramos o que nós fazemos no Brasil e como poderia ser aplicado nos Estados Unidos, e principalmente por meio de reportagens, de sites, de artigos, da necessidade que os Estados Unidos têm nessa área. Então, nosso plano profissional foi dessa forma. Nós mostramos todas as evidências do que nós fazemos no Brasil e mostramos que os Estados Unidos necessitam desse trabalho, e mostramos evidências de que os Estados Unidos necessitam desse trabalho. Por exemplo, com artigos americanos, com reportagens em jornais americanos, tudo isso nós colocamos no nosso plano profissional, tá? Lembrando que existem empresas que fazem esse plano profissional e existem empresas que fazem o business plan, que é o plano de negócios, mas nós mesmos elaboramos o nosso plano profissional. Nós colocamos os documentos pessoais, passaportes, certidões de nascimento, casamento, e colocamos os documentos das crianças também. Agradecemos ao final da carta e assinamos a carta. Bem, vocês vão perceber que essa carta vai ser alterada mais de 50 vezes enquanto vocês estiverem preparando esse processo de vocês, porque é algo que vocês vão lembrando de algum seminário, talvez que o aplicante fez, alguma matéria no jornal, algum curso que foi feito que tem relevância para os Estados Unidos. Então, é importante você deixar bem claro na cover letter por que você está aplicando. E, no meu ver, o que eu acho é que é importante você mostrar quais são os critérios de relevância nacional que tem a sua aplicação. E isso eu já demonstrei desde a cover letter. O oficial da UCIS, ele vai ler o seu processo e ele tem, assim, muito trabalho para fazer. São muitos, milhares de processos. Então, ele tem que pegar o seu processo e já compreender. Então, se você colocar na sua cover letter, nessa carta de apresentação, algo bem fácil de ser entendido, para ele saber, ou geralmente o processo fica um tanto de folhas assim. Então, naquela cover letter, ele já tem que saber o que ele vai ver naquele processo, o que ele vai procurar, o que é interessante para ele procurar, para ele não ficar procurando informações aleatórias, porque o processo às vezes tem 300 folhas, 500 folhas. Tem processos de pessoas que fazem com 1000 folhas. O nosso processo ficou aproximadamente 500 folhas, tá? É muito? Parece que mas é porque tem que juntar muito documento, tem que juntar muito formulário. E eu vou também fazer um vídeo a respeito dos formulários. Então, você que está assistindo o nosso canal, se inscreva, curte, dê o joinha, coloca o sininho para sempre que tiver novidade você acompanhar. Os formulários vão vir logo em seguida. Então, hoje eu quis falar mais ou menos da cover letter para você poder conseguir ter uma noção de como elaborar a sua. Cada cover letter é totalmente diferente, não tem como você pegar um modelo na internet, porque talvez o seu plano de negócio, o seu plano profissional é totalmente diferente do modelo que você achar. E você tem que deixar bem claro para o oficial da UCIS por que você está aplicando e por que você seria benéfico para os Estados Unidos. Então, não pegue modelo, tá, gente? Essa é a minha dica.
Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro. Fique com a gente, não esqueça de se inscrever. Tchau, tchau!